Bora, pessoal, para mais uma atualização aqui no meu canal, porque ontem saiu informações relevantes que eu quero te atualizar, mas não só isso, quero fazer a projeção de pivô do Bitcoin, porque agora, nesse exato momento, 90.638 e as informações relevantes do dia de ontem, ela é positiva para corte de juros, ok? Então, preste atenção porque vai ser uma cacetada de informação aí para te atualizar, ok? E já começando, pegando o contexto geral de mercado aqui, pessoal, no dia de ontem eu tenho o SP500 fechando 0,45, eu tenho o DXY também fechando positivo 0,30, ouro fechando positivo 0,72 e o Bitcoin no dia de ontem, pessoal, ele ficou meio coisado. Fechou negativo no dia de ontem, mais ou menos quantos por cento? Foi mais ou menos 0,56. Só que hoje, sábado, pode ser que o Bitcoin ele venha querer trabalhar de uma forma positiva, justamente porque o mercado americano fechou positivo, ok? E não só o SP500, pessoal, mas eu estou vendo rotação de grana também para small caps lá fora, ok? Então ontem tudo positivo, menos o Bitcoin. Mas a gente sabe que Bitcoin funciona sábado, Bitcoin funciona domingo, pode ser que ele seja um Rubinho de Fórmula 1 aí, venha tocar novamente na casa dos 92, ok? Mas o que saiu de relevante no dia de ontem, pessoal, né? Que deu uma bagunçada no mercado. E isso eu quero te trazer aqui informações relevantes, que seria ganhos médios por hora trabalhada. Isso veio em linha, então isso é positivo para corte. Já o relatório de emprego ele veio abaixo do esperado. É triste isso, é complicado falar, mas isso também ele é positivo para corte de juros em janeiro, ok? E vem a taxa de desemprego, pessoal, caindo. Então isso aqui atrapalhou um pouquinho em relação a corte, mas Fed ele tem duas coisas que precisa monitorar e olhar ali: inflação e o emprego. Então a taxa de desemprego ela diminuiu. Foi de 4,5 para 4,4, mas o relatório de emprego ele também veio abaixo do esperado. Então isso pode deixar o Fed ali com a cabeça meio bagunçada e poder aí daqui uns 19 a 18 dias um corte de juros. Isso vai facilitar, vai ajudar bastante o mercado, tá? Então essas informações aqui deram uma bagunçada no curto prazo, mas depois o SP500 engatou e o Bitcoin ele ficou meio chato, ficou meio complicado ali, tá? Agora as altcoins, setores, o que está acontecendo já no dia de hoje? Eu tenho o NFT subindo 0,15, Game 0,74, RWA 0,48. Já o social, pessoal, já está meio complicado. DePIN 1,54, inteligência artificial no dia de hoje já vem subindo em 49. DeFi 0,28 de queda e CeFi subindo 1%. Eu vou dar uma olhada ali no CryptoBubbles e não só no CryptoBubbles, mas vou dar uma olhada na Bybit também, como que está a situação das altcoins. Mas ETFs, como que foi o fechamento do dia de ontem, né? Então aqui, pessoal, o ETF do Bitcoin ontem teve uma saída de 249 milhões de dólares. Já na parte do Ethereum, eu tenho uma saída de 93 milhões de dólares. XRP ontem, entrou grana? Entrou. 4 milhões. Solana, entrou dinheiro? Não. Alguém quis Doge? Não. Link, nós temos o ETF de Link, entrou 464k e já o ETF de Litecoin ontem entrou 396. Mas os dois principais que é ETF de Ethereum negativo e o ETF de Bitcoin aqui também negativo, ok? Antes de falar de Bybit, ali a parte dos setores, vamos dar uma olhada no contexto geral das altcoins. No dia de hoje, ainda eu tenho POL 14,5 subindo, Render 5,9, Pump 8,4, Atom 5,6, Hype caindo 3, Lit 4 e Zcash agora caindo 11,9. Novamente, estamos tendo rotação de grana. Alguns projetos sobem, alguns projetos corrigem. Daí daqui a pouco volta de novo aqueles projetos subindo. Daqui a pouco volta aqueles projetos caindo. Que nem Zcash. No penúltimo vídeo estava caindo, ontem estava subindo e hoje tem uma correção aqui agora de 11%, ok? E se liga, bora ser educado? Vamos dar bom dia nessa manhã de sabadão? Cadê vocês? E para você que é a primeira vez que está chegando, prazer. Chamo Mr. Faria, sou trader. Tem uma comunidade chamada treinamento, tem uma comunidade
chamada Treinamento Aprenda BTC. E não só isso, mas já estou aqui no YouTube com vocês já desde novembro de 2021, tá? Então já faz 4 anos e alguns meses aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e se é a primeira vez também, poxa, deixa um bom dia aí nos comentários, tá? Entre top 1 e top 1000, pessoal, tudo com uma leve tendência de alta e só top 500, top 600 ali 0,49. Então eu tenho na média de 0,09 chegando a 0,94 positivo aqui, tá? CryptoRank, dinheiro rodando no mercado. Como é que tá a situação no dia de hoje? Porque sábado e domingo o volume baixa, mas eu preciso continuar monitorando e acompanhando isso para, se realmente o mercado ele não engatar uma tendência de alta em 2026, me mostrar que literalmente é bear market. Quero saber a sua opinião. 2026 a gente vai ter tendência de alta no BTC e no Ethereum, ou realmente, literalmente, a gente vai entrar em bear market? Ou a gente já está em bear market e ninguém está sabendo do que está acontecendo? Por quê? Olha que complicado nós chegamos no dia de hoje, sábado. Eu tenho volume no market cap 0,04 positivo, eu tenho volume no spot caindo 12%, dominância do Bitcoin sobe 0,30, dominância do Ethereum sobe 0,03, mas o que me chama a atenção no dia de hoje é o índice de medo e ganância nos mostra novamente medo extremo, 25. Eu cheguei a ver esse indicador aqui batendo 46, quase ficou no neutro nessa semana e agora a gente chega de sexta para sábado, medo extremo novamente. Mas olha que loucura, Bitcoin batendo 90 mil, poxa, a galera ainda continua com medo, né? E já no mercado americano, a gente já tem algo de diferente, né? Então, olha como é que tá doido esse mercado. Mercado americano, neutro, 51 e cripto, coisado, complicado, a gente vendo aqui medo extremo, tá? De uma coisa eu já vi acontecer, né? E a gente tem essas duas possibilidades, guarda isso. O mercado americano está atingindo novas máximas e lá pode ser que aconteça uma rotação para small caps. Eu estou vendo isso, né? Mas não só rotação para small caps, mas também nós podemos ver essa rotação para criptomoedas também. Então, enquanto o mercado americano estiver bombando, as 7 magníficas lá tiver com essa tendência forte de alta, a gente não está vendo grana do contexto geral para cripto. Isso em 2025 foi nítido, claro e cristalino. Mas e na hora que lá começar a corrigir? Tem a possibilidade também da galera vender cripto. Mas eu já vi também tendo rotação de grana nesse ano de 2026, tá? Então, a única esperança que nós temos é esses 50 trilhões de dólares aí vir um pouquinho para cripto. Por quê? Ontem também, mostrando a vocês de novo, o SP500 fecha positivo 0,65 e o ouro fecha positivo aqui 0,80. Então, não tem alguém mentindo nessa parada. Renda variável com proteção subindo, é doideira, é loucura, mas cripto no dia de hoje, olha que interessante, guarda isso aqui. Eu já vi Bitcoin subindo, pessoal, e o Bitcoin dominando a parada. Só que agora, olha que interessante, a Bitcoin Season já começa a não ficar tão interessante, porque as altcoins começam a pegar um pouquinho de grana do BTC, mesmo a gente estando em medo extremo. É diferente isso. A gente está, a gente vendo, né, o mercado em medo extremo, mas o Bitcoin ele perdendo grana para as altcoins, isso é legal, isso é interessante. Então é mais fácil esse indicador andar muito rápido e isso aqui voltar para neutro ou ganância com as altcoins subindo do que com o próprio Bitcoin, tá? Então esse indicador aqui me diz que está acontecendo algo diferente nesse início de 2026, tá bom? Bitcoin hoje 0,33 de alta, mas trabalhando abaixo de 2 trilhões ainda, infelizmente. Ethereum 0,07 de alta, BNB sobe 1,31, Solana já negativo 1,64, TRX 1,62 de alta e Dogecoin agora aqui corrigindo 0,51, ok? Bybit, pessoal, vamos pegar aqui agora, dar uma olhada nos setores, e não só setores, mas eu quero dar uma olhada ali na mínima e na máxima também. Ah, e se liga, daqui a pouco eu fiz um vídeo mostrando para vocês como utilizar a plataforma da Bybit para fazer empréstimos. Dá para fazer estratégia aqui. E dentro do treinamento Aprenda BTC, eu estou colocando o meu INSS para rodar.
Só que eu tenho uma estratégia do meu INSS de deixar ali no earn, renda passiva. Só que eu estou utilizando duas estratégias, dois locais diferentes. E vou fazer uns cálculos matemáticos aqui e eu acho que eu vou utilizar o meu Bitcoin como colateral para fazer uma estratégia aqui nessa parte de empréstimo, tá bom? Então, daqui a pouco já vai sair isso aqui para vocês, tá? E Mister, é melhor fazer isso aqui utilizando a plataforma da Wave ou é melhor utilizando a plataforma da Bybit? Eu acho que é melhor utilizando a plataforma da Bybit, porque você não precisa de uma carteira física, você não precisa da MetaMask e você não precisa ali da plataforma da Wave para ficar conectando com carteira. Se você souber a estratégia, se você souber trabalhar essa parte aqui de empréstimo, principalmente ficar atento ao LTV, é melhor fazer aqui, tá? O processo é muito mais rápido. Em questão de 2 minutos você consegue fazer aqui do que você demora em relação ali, caso se você for fazer na Wave, quase de 5 a 10 minutos, tá? Aqui 2 minutos, na plataforma da Wave 10, ok? Então já já eu vou soltar esse vídeo para vocês aí. Mercados, vamos lá. Visão geral de mercado que está acontecendo agora aqui na Bybit. Mínima e máxima do Bitcoin. E lembrando, pessoal, bora ser educado. Sabadão, bom dia, vamos lá. Bitcoin, mínima nas últimas 24 horas, 89.837 e a máxima 92 mil dólares aqui agora. Então a gente tem mais ou menos 2 mil dólares aqui de variação. Em bear market, com falta de grana, isso não acontece, tá? Em bear market, o Bitcoin ele vai variar em 500 dólares no máximo. Vai ficar entre 100 a 500 dólares quando a gente entra num bear market ali com falta de grana, ok? Mas na parte de altcoins dentro da plataforma da Bybit, eu tenho a White subindo 38, tenho a ID subindo 24, tenho a US subindo 21, tenho a Pol subindo 17 e do outro lado eu tenho a Clo caindo 24, tenho a Power caindo 24 e tenho a Piever também aqui caindo agora nesse exato momento 24. E se por acaso você quiser aproveitar essa parte do day trade com volatilidade, treinamento Aprenda Bitcoin, pessoal. Ontem, de uma forma educacional, eu fiz 2 operações e dessas 2 operações aqui eu saí com 90 dólares de lucro, ok? E essas 2 operações eu, de uma forma educacional, eu comentei lá dentro da comunidade, tá? Bem rápido, bem fácil de você entender qual é o meu setup, qual é a minha estratégia, e aqui na aba Fica Esperto eu comento todos os detalhes, tá bom? E não só todos os detalhes, mas passo ali todos os meus estrategistas, tudo que foi de rotina, tá? Então, passo todas as informações aqui. Mister, quero aprender com você a parte do day trade, porque como holder, como investidor, estamos todos lascados e ferrados, ok? Link para vocês na descrição. Entra no site, leia todas as informações e fala aqui comigo no WhatsApp, tá? Mas depois que leu, veja depoimentos reais quem já está dentro do treinamento, tá bom? Eu te garanto que se tu fizer o que eu tô falando, em menos de 1 ano tu aprende como é que funciona essa parada. E daí vai depender de você ser disciplinado e continuar fazendo estratégia. Então só aceita que dói menos. Já mostrei resultado em janeiro do ano passado, março do ano passado, novembro do ano passado, e é esse o meu resultado nesse ano de 2026, fora a minha meta do mês. Eu fiz a minha meta, coloquei 200 dólares e é isso que eu tenho aqui agora nesse exato momento, ó. Então com 200 dólares eu hoje estou com 2.124 dólares, ok? Então é esse o meu resultado do dia 5 ao dia 9. E Mister, como serão os próximos dias de mercado? Não sei, não faço nem ideia como é que vai ser, mas se me der a oportunidade, vou tentar arregaçar o mês de janeiro, porque 2026 eu quero dar um susto na pobreza e eu consigo fazer mais grana no mercado utilizando a parte do day trade, tá? 3 meses já tenho uma galera já andando com as suas próprias pernas dentro do treinamento, tá bom? Então, link para vocês aí na descrição. E é isso aqui o meu resultado em janeiro. E nem acabou janeiro ainda, hein? Hoje a gente está no dia 10, ok? Link para vocês aí na descrição. Mostro na teoria e mostro na prática ali na live de terça e quinta-feira também, ok? Bybit, então. E o porquê que eu comentei isso a vocês em relação ao treinamento?
Porque tem volatilidade, meu amigo. Ó, eu tenho um projeto caindo 24% e eu tenho um projeto aqui subindo 36%. Hoje, se o Bitcoin está em tendência de alta, são esses ativos aqui que eu vou caçar, vou monitorar e vou acompanhar junto com a comunidade, tá bom? Link para vocês na descrição. Se não tem cadastro na Bybit e se não utiliza o cartão ainda, é o cartãozinho também que eu utilizo aí da parte do cashback, ok? Agora, pessoal, CoinGlass, como é que tá a situação na liquidação? E daí hoje eu vou cair no preço do BTC. Na média, 170 mil dólares aqui em liquidação, ok? 170 milhões de dólares e a quantidade de traders hoje continua 72 milhões, tá? Vou te ensinar a não participar dessa bagunça se você entrar dentro do treinamento, porque todo dia tem essa galera aqui, ok? 24 horas liquida na compra, 12 horas liquida na compra e um pouco na venda, 4 horas liquida mais na venda do que na compra e na última hora agora começa a liquidar mais na venda do que na compra, ok? Agora, o mapa, como que está a situação do mapa e as duas regiões mais importantes que eu preciso monitorar e acompanhar. Vou arrancar 25, vou arrancar 10, vou arrancar 50. As regiões que mais tem liquidação agora, 91.237, vou marcar 91.237. Aqui, ó, adicionar alarme, então vai liquidar a galera que está shortando o mercado, ok? E do outro lado, eu tenho uma liquidação um pouco maior na casa dos 89.687, ok? 89687, 89687, mais ou menos aqui. Então, o Bitcoin chegando nessa região vai ter mais um catalisador para ter uma movimentação um pouquinho mais agressiva em relação com o que está acontecendo. Mas preste atenção, pessoal. Eu tenho agora o Bitcoin saindo de dentro desse canal. Fique esperto agora no que eu vou comentar a vocês aqui. Eu tenho o Bitcoin saindo de dentro desse canal. E não só saindo de dentro desse canal, mas ele já fez o pullback aqui e já começa a trabalhar acima dessa região. Só que no gráfico de 4 horas eu tenho um probleminha aqui. Por quê? O Bitcoin, pessoal, ele não consegue sair dessa base de acumulação. E quanto tempo que o Bitcoin já está nessa base de acumulação? Aqui, ele já está há quase 2 dias. Então, essa região de 91.700 vai liquidar a galera e vai literalmente jogar o preço do BTC acima da casa dos 94. E Mister, e qual é o pivô que você está vendo? E se armar o pivô, o Bitcoin sai de uma região lateral de quase 46 dias. É essa região aqui, ó. Então, se o Bitcoin ele engata o pivô, 98.942. E não só isso, pessoal, mas daí o Bitcoin ele volta para aquela região chata que foi suporte, lá perto de junho de 2025. Então, essa região aqui foi chata de suporte e pode ser que essa região ela venha a ser chata de resistência também, tá? Mas o pivô está quase sendo armado, ok? E até eu comentei com vocês, não acertei nada, porque ninguém sabe para onde que vai, mas eu comentei a vocês que seria interessante o Bitcoin cair de escadinha. Ele já fez, só que agora tá na hora dele vir aqui, fazer o pivô e armar o pivô e trabalhar na casa dos 99, tá bom? Agora, caso contrário, Bitcoin lateral enroscado nessa região já há quase 51 dias, tá bom? Então, se você pensa montar estratégia, se você pensa montar posição, tem que ser por aqui, suporte, porque depois que chegou a resistência, Bitcoin e as altcoins elas subiram, tá bom? Mas é algo incerto que não dá para saber ainda, mas eu tenho clareza que está com topos e fundos ascendentes e eu tenho a 20 aqui agora servindo como suporte, tá bom? Então Bitcoin, ele não trabalhando abaixo de 88.900, a tendência no curto prazo ela continua sendo de alta, ok? Novamente, não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho de notificações e embaixo eu quero ser educado contigo aí, dá bom dia nesse sabadão, tá bom?